Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 109. Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Eu vou iniciar hoje começando sobre você. Eu estou chamando essa primeira parte do nosso bate-papo de hoje como a armadilha da democracia para a China. E o trocadilho de armadilha da democracia para a China tem a ver com a famosa armadilha de Tucídides. Tucídides, general ateniense, historiador considerado o pai da história, viveu em Atenas entre 460 e 400 a.C. E Tucídides escreveu a história da Guerra do Peloponeso, né, onde narra as disputas entre Esparta e Atenas. Esparta era a grande potência da época e, com medo do crescimento de Atenas, Esparta atacou Atenas. E essa armadilha de Tucídides, né, faz essa alusão ao livro Guerra do Peloponeso, fez com que o professor Graham Allison, americano, né, de Harvard, escrevesse um excepcional livro em 2017, Destiny of War, e que foi lançado agora, esse ano, acho que tem menos de um mês aqui no Brasil, com o título A Caminho da Guerra, os Estados Unidos e a China conseguirão escapar da armadilha de Tucídides. Esse é o título do livro, o professor Graham Allison, já com tradução em português. E o professor Allison ele faz um estudo de 16 conflitos ao longo da história, em situações parecidas com essa entre Estados Unidos e China aqui no momento, discutindo se é ou não inevitável um conflito militar entre China e Estados Unidos. E por que eu chamei essa primeira sessão do nosso podcast de hoje como armadilha da democracia na China? Porque neste último domingo, né, domingo passado, teve um evento no aeroporto de Xangai, que é o segundo maior aeroporto da China, é o oitavo maior do mundo, o aeroporto de Xangai, onde as autoridades forçaram uma testagem em massa dos funcionários do aeroporto. E, obviamente, por mais que a China seja muito fechada, né, seja uma ditadura ali que consegue controlar muito bem as informações dentro do país, alguns vídeos vazaram pela internet e foi claro a gente perceber ali um tumulto, né, daquela massa ali de trabalhadores, né, todos ali imprensados ali numa determinada região do aeroporto para serem testados. É lógico que depois as autoridades chinesas minimizaram, mostraram outras cenas na TV estatal, de tudo ordenado, funcionários sendo testados de maneira ordeira, mas aquela cena me marcou e eu quis passar isso para vocês hoje, alertando que esse é o grande desafio para o Partido Comunista Chinês, manter o regime como está. E esse é um desafio principalmente porque, com a China melhorando as condições de vida, com a China melhorando a renda per capita de sua população, hoje a China já possui uma massa na sua população com uma renda melhor, que nasceu já numa China melhor, isso é importante da gente entender, né? Ou seja, aqueles que nasceram nos anos 90, nos anos 2000, jovens chineses, 20 anos, 20 e poucos anos, já nasceram numa China diferente daquela China de Mao Tse-tung, de fome, de miséria, e que o Deng Xiaoping, na grande reforma de 78 e 79, iniciou essa grande mudança que a China explodiu aí nesses 40 anos em termos de crescimento econômico. Então eu dou o nome desse primeiro quadro aí de armadilha da democracia na China, porque esse é o principal inimigo do Partido Comunista Chinês, mais do que os Estados Unidos. Ou seja, controlar a sua massa, 1,4 bilhão de pessoas, é muita gente, né? Então controlar essa massa, manter essa massa sobre o regime do Partido Comunista é o grande desafio para eles, e essa cena no aeroporto de Xangai no último domingo marcou bastante, quis trazer para vocês. O segundo tema do nosso podcast, como sempre, é a questão da pandemia. Os números, infelizmente, óbvio, seguem aumentando. Devemos chegar aí a 1,5 milhão de mortos aí na próxima semana, no mundo como um todo. Em termos de mortos por habitante, a situação em alguns países, como Espanha, Itália, Reino Unido, cresceram. Hoje, a estatística, a Bélgica segue em primeiro, eu tinha falado na semana passada, em termos de mortos por habitante, Bélgica em primeiro, Peru em segundo,
a Espanha em terceiro, a Itália assumiu a quarta posição, o Reino Unido assumiu a quinta posição. Chama atenção para vocês, os 5 primeiros países no índice de mortos por habitante, 4 países da Europa. Não estou falando de África, não estou falando de América, estou falando de 4 países da Europa. Na sequência, a Argentina em sexto, Estados Unidos em sétimo, México em oitavo e o Brasil caiu para a 9ª posição, Chile em 10º e a França em 11º, os países com maior índice de mortos por habitante em função do Covid, infelizmente. Destaco também essa semana números muito altos na Rússia. A Rússia voltou a assumir a 4ª posição em números globais, em números totais de casos. A Rússia com mais de 2 milhões de casos. Os números aí explodindo na Rússia, levando o governo a tomar algumas medidas restritivas em vários lugares, mas também chama a atenção de alterações em Japão e Coreia do Sul. Aumento também no número de casos nos 2 países e algumas medidas restritivas em termos de horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, como os restaurantes e bares, casas noturnas, em alguns lugares, tanto na Coreia do Sul como no Japão. Essa é uma notícia que trago para vocês. Na terceira parte do nosso Conexão, eu sempre trago as notícias de disputa hegemônica e eu começo essa terceira parte chamando a atenção de vocês com relação a um teste de armas realizado pela Índia essa semana, muito significativo, um lançamento de um míssil superfície-superfície lançado do arquipélago de Andaman e Nicobar. É um arquipélago que a Índia possui ali no Oceano Índico, a leste, quase na saída ali do Estreito de Malaca, ali no canal ali do Estreito de Malaca, Indonésia, né? Um conjunto de ilhas. E esse teste de míssil ele é significativo porque esse míssil é um míssil indiano, fabricação nacional, alcance de 400 km, velocidade 2,6 Mach, ou seja, um míssil de alta velocidade. Lembrando que vários países, como China, mesmo Estados Unidos, Rússia, têm trabalhado bastante no desenvolvimento desse tipo de míssil. E a Índia fez esse teste essa semana com êxito, lançando de terra para o mar, num alvo no mar, esse teste. 400 quilômetros de alcance, é um alcance bastante significativo. E chama atenção para esse arquipélago de Andaman e Nicobar, que é um arquipélago onde a Índia não permite a ida de navios de outros países, mesmo países aliados, né, países com quem a Índia faz exercícios, né, regulares, como a Marinha dos Estados Unidos ou a Marinha do Japão. Lá existe um comando conjunto das Forças Armadas da Índia, ou seja, comandado por um oficial-general de 3 estrelas. Lá tem base aérea, tem base naval, etc. A Índia ali usa esse arquipélago de Andaman e Nicobar como um posto avançado ali para tentar acompanhar o movimento da marinha chinesa no Oceano Índico. Vamos lembrar dessa rivalidade entre China e Índia, muito importante, né? Vocês sabem, nós já comentamos aqui esse ano sobre as rivalidades na fronteira terrestre, mas é importante lembrarmos também das disputas no Oceano Índico, uma área importantíssima para a China, linha de comunicação marítima, por onde chega aí grande parte do petróleo que a China importa, vários produtos também em relação à Europa, etc. E a Índia, obviamente, considera o Oceano Índico como o seu oceano aí de maior interesse, entorno estratégico indiano, etc. Então eu trouxe essa informação para vocês, desse teste de sucesso do míssil indiano essa semana. Também em disputas hegemônicas, visita do secretário do chanceler russo, do Sergei Lavrov, à Bielorrússia ontem, conversando com o Lukashenko. Essa situação ainda não foi resolvida, os protestos no país seguem desde agosto contra a reeleição do Lukashenko, mas com forte apoio russo. E ontem o Lavrov, que é o chanceler russo, esteve junto com o Lukashenko, reafirmando aí o compromisso da Rússia de mantê-lo no poder. A Bielorrússia é importante para a Rússia na questão da profundidade estratégica, na proteção, digamos assim, da Rússia em relação à OTAN, os países da Europa de uma maneira geral. Em relação a Nagorno-Karabakh, vocês lembram que eu trouxe na semana passada o exitoso acordo aí costurado pela Rússia, a Turquia também participando de uma certa forma, mas tivemos uma notícia interessante essa semana. Na quarta-feira, o Senado francês votou uma moção para que a França reconheça a província de Nagorno-Karabakh
como uma província independente, né? Vamos lembrar que essa província de Nagorno-Karabakh fica dentro do Azerbaijão, ela tem maioria armênia, né? E esse acordo de paz, esse cessar-fogo, digamos assim, não foi bem um acordo de paz, esse cessar-fogo aí costurado pela Rússia, não caiu bem na Armênia. Muitos protestos no país e a comunidade de armênios na França é muito grande, e esse voto do Senado francês me chamou bastante atenção, trago aqui para vocês também como informação. Outra coisa também em termos de disputas hegemônicas, Taiwan anunciou essa semana o lançamento de um grande programa de construção de submarinos convencionais, 8 submarinos convencionais, o primeiro deles ficará pronto em 2025. Obviamente que a construção desses submarinos tem aí, manda um recado direto em relação à República Popular da China. Já tenho falado aqui em vários podcasts sobre esse, é um grande desafio ali também em termos militares para a China. Taiwan não é Hong Kong, 23 milhões de habitantes, aí, economia G30, etc. E esse programa lançado essa semana mostra a importância da arma submarina como arma de dissuasão. São submarinos de propulsão convencional, porque ali as distâncias são muito curtas. Ali para Taiwan, tendo a China continental como seu grande inimigo, não há necessidade de submarinos de propulsão nuclear, como é o caso do que nós vamos ter aqui no Brasil. Então, assim, esse projeto, 8 submarinos convencionais, uma informação nova, mas o primeiro só fica pronto em 2025. Outra coisa que eu sempre chamo a atenção, ou seja, projetos de defesa não são projetos que você consegue resolver rapidamente, né? Construir um navio não é uma coisa que a gente consiga fazer de um dia para o outro. O primeiro submarino deverá ficar pronto apenas em 2025, são 8 submarinos. No quadro do Estamos de Olho, continuamos acompanhando as negociações do Brexit comercial lá da Europa, entre Reino Unido e União Europeia, né? E relembro a importantíssima reunião dos líderes da União Europeia, marcada para os dias 10 e 11 de dezembro. E, dentre essas questões, uma das mais importantes, além também da situação da Bielorrússia, a questão entre Turquia e Grécia. Vocês lembram que Turquia e Grécia têm tido vários problemas ali no Mediterrâneo, em função aí da Turquia não aceitar a zona econômica exclusiva da Grécia, e a Turquia ter navios de pesquisa sísmica dentro das águas jurisdicionais gregas e também cipriotas, isso causando muita tensão. Lembrando que Grécia e Chipre fazem parte da União Europeia, mas a Turquia não faz parte. Em compensação, Grécia e Turquia fazem parte da OTAN, né, para vocês verem como que a coisa realmente é complicada. Uma outra situação que estamos de olho também, a crise na guerra, a crise forte, a guerra civil do Iêmen permanece, mas teve uma notícia nova agora essa semana para trazer para vocês. A Arábia Saudita sinalizando que pode deixar a guerra civil do Iêmen. A Arábia Saudita está envolvida numa coalizão ali contra os rebeldes Houthis, né? Lembrando que os Houthis são apoiados pelo Irã, né? O Iêmen ele tem essa divisão entre sunitas e xiitas, os xiitas apoiados pelo Irã, os Houthis, e os sunitas apoiados pela Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita muito preocupada aí com o possível, com a chegada do governo Biden em janeiro. Lembrando que o Biden assume 20 de janeiro a presidência dos Estados Unidos, se nada mudar aí até 14 de dezembro. A Arábia Saudita mostrou que está bastante preocupada com algumas declarações do futuro gabinete do Biden em relação à questão do Iêmen, de que os Estados Unidos sairia dessa questão, deixaria de dar apoio à Arábia Saudita nessa guerra civil do Iêmen, e aí a Arábia Saudita já sinalizou a possibilidade de sair desse conflito, fazer um acordo de paz com o Houthis, uma zona ali de desmilitarizada entre a zona ocupada pelos Houthis e a Arábia Saudita. Vamos acompanhar essas negociações numa guerra civil que se estende já há muitos anos. Mas me chamou muita atenção essa semana questão das minas marítimas, né? Os Houthis têm lançado no Mar Vermelho minas marítimas ali e que são muito perigosas, e uma delas atingiu um navio tanque grego. Por sorte não causou grandes estragos, nenhum ferido, mas, ou seja, uma guerra que a gente já não esperava mais em pleno século XXI, mas mostra como a questão da guerra de Minas ainda é uma guerra importante, a necessidade dos países terem navios apropriados para a retirada das minas, para a detecção e retirada dessas minas, ou seja, os Houthis utilizando essa guerra, que é uma tecnologia até certo ponto que a gente pode chamar antiga, né? Mas ainda muito eficaz e que causando muitas tensões ali no Mar Vermelho.
na região ali da Arábia Saudita, ou do próprio Iêmen e dos países africanos como Sudão, Djibouti, etc. Crise na Etiópia continua, estamos de olho também, comentamos semana passada a guerra civil na Etiópia, o governo da Etiópia aumentando sua pressão em cima da província de Tigray, uma província que tem muita história na Etiópia, ou seja, o berço, né, do país, na verdade, nasceu ali. Né? Então, essa confusão, essa guerra civil que está acontecendo na Etiópia, também ainda estamos acompanhando, porque é realmente importante. E no quadro do Boa Notícia, que sempre trago para vocês, saiu ontem, o Ministério da Economia anunciou a criação de quase 395 mil empregos no mês de outubro, um recorde histórico. Em nenhum mês da história do Brasil nós tivemos esse saldo em termos de emprego. É sim uma boa notícia. O saldo no ano ainda está negativo, em termos de 171 mil desempregados. Mas há a esperança, digamos assim, de que nesse mês agora de novembro e dezembro, pelo menos possamos terminar esse ano bastante difícil de 2020, zerados em termos de desemprego. Vamos aguardar, mas é sim uma boa notícia e temos que divulgar aqui para vocês. Então, fechamos aqui o nosso Conexão número 109. Desejo a todos aí um bom final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.